Olá! O vídeo de hoje é sobre o conto A Seita da Fênix, do Jorge Luiz Borges. Bom, penúltimo conto do projeto Lendo Ficções, A Seita da Fênix. É um conto bem curtinho, ele tem só 4 páginas, mas ele é assim um conto um pouquinho provocativo. Ele vai falar sobre uma seita, né? Você tem esse narrador que fala em primeira pessoa, que tomou conhecimento de uma seita milenar. A seita existe há muito tempo. Ele se refere a essa seita como Seita da Fênix e ela tem algumas particularidades. Ela vem sendo transmitida, tem uma tradição, né? Ela não pode ser transmitida de pai para filho, isso de uma certa forma é uma abominação, mas as pessoas são iniciadas por subalternos, escravos, podem ser por amigos, ele comenta isso aqui, e ela dura assim bastante tempo. As pessoas acreditam, né, quem tem conhecimento, que a seita remonta ao Egito Antigo. Para fazer esse conto, Borges vai citar alguns historiadores que realmente existiram, né? Heródoto, Tácito. Ele vai inclusive citar uma confusão que existe nos relatos históricos do Heródoto, que confundia a Fênix com uma divindade egípcia chamada Atum, que também seria um pássaro, né? E esse Atum, ele era adorado em Heliópolis. Ele cita aqui no início, né, que algumas pessoas acham que a seita da Fênix teve origem em Heliópolis, porque Atum era esse pássaro, ele ia até Heliópolis, onde ele se juntava com Deus Ra, algo assim, e ele teria gerado gêmeos, e esses gêmeos teriam sido gerados sem cópula, né? Esse Deus, né, ele teria se masturbado e da sua masturbação teriam sido gerados esses 2 gêmeos. Então aqui já é uma provocação para quem ainda não, sei lá, sacou muito bem sobre o que se trata o conto. A Fênix, ela está associada à ideia de imortalidade ou de renascimento, né? É um símbolo que ele é utilizado. Ele surgiu na Grécia, mas também compareceu no Egito, e na Idade Média ele foi retomado pela Igreja Católica como um símbolo da ressurreição de Cristo. Então assim, a Fênix virou símbolo para bastante coisa, né? Mas tem essa ideia de renovação, de renascimento, e para alguns de imortalidade, né? E isso é interessante se a gente conversar nos temas que o Borges discute. E aí ele então vai falar, o Borges vai fazer alguns comentários sobre essa seita, né? E aí o que acontece, ele faz algumas provocaçõezinhas, e o que levou muita gente a concluir, até por conta de algumas entrevistas que ele deu, qual seria o segredo da Fênix, porque no início o Borges vai trabalhar com alguns paradoxos, como por exemplo o fato de que essa seita, né, é um grupo, eles praticam lá um ritual específico. No entanto, as pessoas dessa seita não se distinguem das outras por nada em particular. Existem pessoas que participam da seita em todos os países, em todas as nações, de todas as raças. Então você não consegue olhar para uma pessoa e desconfiar que ela pode ser dessa seita. Ao mesmo tempo, o Borges vai narrar, ele vai descrever o ritual como algo, de certa forma, um tanto banal, né? Na página 158, 159, ele vai dizer que o ritual, o segredo praticado pelos integrantes da seita é trivial e momentâneo, que não requer descrição, que ele, apesar de sagrado, é ridículo, que é furtivo e clandestino. Então, assim, é como se não só as pessoas da seita não se distinguem por nada em particular, como o ritual que eles praticam tem algo de corriqueiro e de banal e de clandestino, enfim. No fim do conto, Borges chega a dizer que o ritual se tornou um hábito, né? Ele se confunde hoje com um hábito. E aí ele vai dizer, então, que não é comum que as mães ensinem esse hábito, esse segredo aos filhos, e tampouco os sacerdotes, né? Mas que a iniciação normalmente se dá com indivíduos mais baixos,
Um escravo, um leproso, um mendigo servem de mistagogos. Um menino também pode doutrinar outro menino. O ato em si é trivial, momentâneo, não requer descrição. Depois ele vai dizer que alguns fiéis têm horror de praticar esse ritual. Então ele vai dizer, uma espécie de horror sagrado impede que alguns fiéis executem um simplíssimo rito. Veja, muito simples esse rito. Os demais os desprezam, mas eles se desprezam ainda mais. E aí, por fim, ele termina dizendo assim, que para algumas pessoas que ele conheceu que eram adeptas desse ritual, esse ritual parecia-lhes fútil, penoso e vulgar, o que é mesmo mais estranho, ele diz aqui, incrível. Não queriam admitir que seus pais tivessem se rebaixado a tais práticas. Alguém aí um pouquinho mais atencioso vai começar a desconfiar do que Borges está falando, né? Vamos lembrar que aqui no início ele vai citar Heliópolis, então, onde tem essa relação com o deus Atum, que também teria essa parecença com o pássaro e que teria gerado gêmeos pela masturbação, né? Mais tarde, já na última página, o Borges vai dizer o seguinte. Ele vai citar uma frase em latim. Ele vai dizer: nas literaturas germânicas há poemas escritos por sectários cujo assunto ostensivo é o mar ou o crepúsculo da noite. São de algum modo símbolos do segredo. Conforme ouço repetir, orbis terrarum est speculum ludi. Essa frase em latim significa o mundo é um jogo de espelhos. E aí vamos lembrar que no primeiro conto deste livro, chamado Tlon Uqbar Orbis Tertius, o Borges vai dizer, nesse conto Borges é um personagem, né? Ele vai dizer que estava conversando com o Bioi Casares, né? E que em determinado momento, acho que o Bioi diz o seguinte, o Bioi Casares lembrou então que um dos Bioi Casares lembrou então que um dos heresiarcas de Uqbar, né, declarara que os espelhos e a cópula são abomináveis porque multiplicam o número de homens. Então quem lembra dessa frase, depois de ler essa frasezinha aqui de que o mundo é o jogo dos espelhos, pode desconfiar de que o ritual que esse pessoal da Fênix pratica é o sexo. E o Borges também deu a entender que era isso mesmo em algumas entrevistas. E aí, se a gente reler o conto à luz dessa desconfiança, a gente vê que tem uma provocação. Ele não vai facilitar para que as coisas fiquem claras, mas fica um pouco evidente. Tem algumas pistas que poderiam levar para essa interpretação. Então, por exemplo, vamos voltar, né? Então, por exemplo, ele vai dizer que não há grupo humano em que não figurem partidários da Fênix. É verdade também que não há perseguição ou rigor que estes não tenham sofrido ou executado. Ou seja, os praticantes do segredo da Fênix, eles estão presentes em qualquer grupo, né? Perseguido ou não, ou perseguidor, ou enfim, em todas as nações, como a grande maioria dos seres humanos, né? Num determinado momento ele diz que essa prática assegura uma estirpe à eternidade. Ora, se for a perpetuação da espécie, isso pode ser lido como eternidade. Vamos lembrar que o Borges adora trabalhar com a ideia de eternidade, de um homem que adquire a eternidade na repetição de um ato, né, mesmo que a repetição seja feita por outros homens, né, então um ato repetido eterniza aquele grupo, de homens que se eternizam pelas suas obras, enfim. Né, até pela ideia de que um homem é todos, né, e de uma coisa que se repete no tempo é a mesma coisa, né? Então esse ato, né, a relação sexual, ela permitiria a eternidade da estirpe, né? E aí em seguida ele vai dizer, é transmitido de geração em geração, mas o uso não requer que mães ensinem os filhos, né? Porque para nós isso é uma abominação, as mães não iniciam os filhos sexualmente. E que a iniciação pode se dar pelos indivíduos mais baixos. Isso aqui tem um quê de... E aí ele fala um escravo, um leproso, um mendigo. Se a gente for pensar na nossa sociedade, né, a gente sabe que alguns
né, alguns rapazes se iniciavam sexualmente, por exemplo, com as criadas, né, com os empregados da casa, né? A gente sabe que isso é uma prática comum no Brasil, principalmente há muitos anos, né? Um menino pode doutrinar outro menino, o que é bastante comum ainda hoje, né? Os coleguinhas descobrem a sexualidade juntos, né? Não importa a idade, mas é o mais comum ali essa horizontalidade ali na descoberta sexual. E aí, olha que curioso, ele fala, não há templos especialmente dedicados à celebração desse culto, mas uma ruína, um porão, um corredor são considerados lugares propícios. É engraçado, né, porque são lugares de prática furtiva, né, que ele cita aqui. E aí você vê que esse conto, ele tem toda uma provocação, a pilhéria, né. O segredo é sagrado, mas não deixa de ser um pouco ridículo. Seu exercício é furtivo e até clandestino, e os adeptos não falam nele, né? Então, de fato, assim, é incomum que as pessoas descrevam, né, a sua performance, ou não, algumas pessoas sem noção descrevem, mas não é comum que se fale abertamente, né, sobre isso, pelo menos não explicitamente. E ele tem essa coisa de sacralidade por gerar a vida, mas ao mesmo tempo de ser um pouco ridículo, porque também tem esse caráter recreativo e corriqueiro, né? E aí, por fim, então, ele vai dizer que, ao que me consta, o segredo no princípio pareceu-lhes fútil, penoso, vulgar, né? É engraçado que são todas relações possíveis com o ato, né? E mais também incrível, e que muitos dos praticantes não queriam admitir que seus pais tivessem se rebaixado a tais práticas. E esse talvez é o grande trauma do ser humano, né? Que é descobrir que os pais fazem sexo, né? É um dos grandes traumas, né? Quando a gente descobre que foi assim que a gente foi feito, né? Que foi assim que a gente foi gerado, né? Então, assim, eu achei esse um dos contos, assim, menos, talvez, pretensiosos do Borges. É um conto mais leve e é um conto mais provocativo, mais uma brincadeira mesmo, né? Uma provocação. Mas me digam aí o que vocês acharam dele. Então estamos próximos de encerrar. O próximo conto é o Sul. Eu vejo vocês em breve. Tchauzinho.